Olá pessoal, eu sou a professora Marília, responsável pelo projeto ASAC Física e Matemática. Nós estávamos há alguns dias trabalhando aí com o campo elétrico e hoje nós vamos responder algumas questões. Antes de continuar assistindo o vídeo, se inscreva no nosso canal, ao final dê um like e façam perguntas. Hoje eu vou responder algumas questões referentes ao conteúdo de campo elétrico numa visão geral, certo? Desde suas características até o último assunto que nós estudamos, que foi o campo elétrico gerado por uma esfera condutora. Vou responder questões deste livro que nós utilizamos aqui na escola que trabalho e alguns alunos me pediram para resolver algumas questões, então vou resolver as questões que eles me pediram. Se vocês tiverem, quem está assistindo o canal, tiver alguma dúvida, tiver alguma questão que queira perguntar, pode mandar para a gente que a gente também resolve aqui, certo? Bem, essa questão é a terceira. Quem me solicitou foi a aluna Maria Antônia. Está na página 35, como nós temos aqui no quadro, certo? E é a questão 3. Diz o seguinte: uma partícula com carga Qzinho igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb, colocada em um ponto P de um campo elétrico, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1 vezes 10 elevado a 24 newtons, vertical e para cima. Determine, letra A intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico no ponto P, certo? É uma questão muito simples, ela parte lá da definição e da característica do campo elétrico, certo? Isso quando você observa uma força atuando sobre a carga. Lembrando que essa carga que vai sofrer o efeito da força é uma carga de prova e ela fica submetida a esta força, permitindo assim obter informações do campo elétrico no qual essa carga se encontra. Essa carga de prova, que a gente chama, ela não gera campo elétrico, ou seja, ela serve só para a gente detectar a existência desse campo. Isso porque ela fica submetida a uma força. Se a gente colocar uma carga de prova próxima a outra carga que nós chamamos de geradora e nada for percebido, significa dizer que ali naquele ponto não existe campo elétrico. Então, para resolver a questão, vamos tirar os dados. Eu tenho uma carga de prova que vai sentir o efeito da força, certo? De 1 vezes 10 elevado a menos 10 coulomb. E essa cargazinha de prova ela não tem campo? Toda carga elétrica tem um campo em torno de si. Só que a gente supõe, né, que esse campo ele é tão pequeno que ele não vai criar influência sobre o campo da carga geradora. A força na qual a carga vai ficar submetida é de 1 vezes 10 elevado a 24 newtons, destacada aí na questão. Essa força tem característica vertical e para cima. Então, aqui, antes de resolver a questão, eu fiz aqui o ponto P, coloquei a carga Q e botei aqui as características da força, que essa carga vai ficar submetida, que é vertical, certo? Para cima. Agora, eu vou observar as características do campo elétrico. Quais são as características do vetor campo elétrico? Módulo, direção e sentido. Qual é o módulo? Isso quando eu observo a força atuando sobre ele, eu posso calcular o módulo, ou seja, a sua intensidade por esta fórmula. O vetor campo elétrico é igual a F sobre Q, certo? Então, aqui eu consigo calcular o valor do vetor campo elétrico no ponto P. Substituindo os valores, o valor da força é 1 vezes 10 elevado a 24, o valor da carga é de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui a gente realiza essa divisão, 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1, obviamente. E 10 elevado a 24 dividido por 10 elevado a menos 10. Divisão de potências de mesma base. Estou conservando aqui a base e subtraindo os expoentes. O menos da propriedade com o menos desse sinal vai ficar mais. Então, vai ficar 24 mais 10, que vai dar 34 newtons por coulomb, certo? Calculei o módulo. A direção. Como nós estudamos, a direção do vetor campo elétrico é o mesmo da força. Então, se a direção da força é vertical, a direção do campo elétrico também vai ser vertical. E o sentido do vetor campo elétrico? Nós observamos que o sentido, certo, da força depende do valor da carga, certo?
também vai influenciar no sentido do campo elétrico. Então, diz o seguinte, se eu tenho uma carguinha de prova positiva colocada dentro do campo, certo? A força elétrica vai ter o mesmo sentido do vetor campo elétrico. Logo, o campo elétrico tem o mesmo sentido da força se a carga de prova for positiva, que é o que acontece aqui. Nós podemos observar que nossa carga é positiva, então, nesse caso, o sentido do vetor campo elétrico vai ser o mesmo sentido da força. Então, vai ser para cima. Então, nossas características do vetor campo elétrico é módulo igual a 1 vezes 10 elevado a 24 Newton por Coulomb, na direção vertical e no sentido para cima, certo? A letra B diz o seguinte, a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que agirá em uma carga elétrica Q igual a menos 2 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb quando colocada no ponto P. Agora, o que vai acontecer? É o mesmo campo, certo? É este campo que a gente analisou aqui na letra A. Só que eu vou tirar esta carga de 1 Coulomb, 1 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb, e vou colocar uma outra carga de 2 vezes 10 elevado a menos 10 Coulomb. Ou seja, eu estou mudando aqui a carga. E essa carga que eu vou botar aqui, ela é negativa. Então, ela vai fazer diferença aqui em quê? No efeito da força, porque o campo elétrico ele é constante para a mesma carga geradora. A carga de prova não vai influenciar no valor do vetor campo elétrico, como eu falei para vocês. Serve só para a gente detectar a existência. Então, se eu mudo a carga de prova, eu vou mudar a força. Entretanto, o campo elétrico continua sendo o mesmo, porque ele depende da carga que gera o campo e não da carga de prova. Então, o vetor campo elétrico vai ser de 1 vezes 10 elevado a 24 Newton por Coulomb no ponto P, independente da carga de prova que eu colocar aqui. Então, quero calcular a força, porque aqui vai sofrer mudanças. Eu vou partir, certo, da fórmula que nós utilizamos na letra A. É igual a F sobre Q, faço aqui meio pelos extremos e organizo para calcular o valor da força. A força elétrica vai ser igual a o vetor campo elétrico vezes Q. Então, a força vai ser igual a quem? Quem é o vetor campo elétrico no ponto P? 1 vezes 10 elevado a 24, que foi esse aqui que nós calculamos na letra A. Qual o valor da carga de prova? 2 vezes 10 elevado a menos 10, certo? Em módulo, tá bom? Aqui é em módulo. Por isso que eu não coloquei o sinal negativo, porque o sinal negativo vai permitir observar o quê? O sentido. Aqui eu multipliquei 1 vezes 2, que deu 2. E 10 elevado a 34 vezes 10 elevado a menos 10. Como é que faz a multiplicação de potências de mesma base? Conserva a base, soma os expoentes. Mas na soma de sinais contrários, você subtrai e conserva o sinal do maior. Subtraindo vai dar 24, o sinal do maior é o positivo. Então, a força vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 24 newtons, certo? E quais vão ser as características dessa força? As características da força, nós já calculamos o módulo, certo? A direção é o mesmo do vetor campo elétrico. Se o vetor campo elétrico aqui vertical, então a força também vai ser vertical. E o sentido? Aí você vai olhar para o sinal da carga, negativo. Se o sinal da carga é negativo, vetor campo elétrico e força têm sentidos contrários. Então, se o vetor campo elétrico ele está direcionado para cima, logo, o valor da força, quando eu botar uma carga de menos 2 microcoulomb, aliás, menos 2 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs no ponto P, já vai ser direcionada para baixo. Então, mudei a carga de prova do campo que eu botei no campo, mudei o valor da força e mudei também aqui algumas características da força, certo? Que no caso agora ela vai ser de 2 vezes 10 elevado a 24 newtons, e direcionada para baixo, ok? Perguntas? Coloquem aí nos comentários. Tchau, tchau. Aguarde a próxima questão. Então, aí nós temos mais uma questão, certo? Na página 38, certo? Deste livro que nós utilizamos, que é do Bonjour e do Clinton.
Projetos em Física Moderna, ok? Vamos resolver a questão 6. Quem não tem o livro, a questão está copiada aqui para vocês verem e acompanhar, tá bom? Então diz o seguinte, no vácuo, aí bota o valor da constante eletrostática do vácuo, uma carga elétrica pontiforme Q igual a 2,0 microcoulomb, vocês normalmente me veem falar 2, certo? Porque 2,0 eu posso simplesmente dizer 2. Encontra-se fixa. Significa dizer que ela não se movimenta, ela se mantém ali naquela posição. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,5 metros da carga Q? Qzão, a gente chama de carga geradora, viu? Q maiúsculo, vou chamar de Qzão. Q minúsculo, Qzinho. Certo? Qzão é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova, que foi o que a gente viu na questão anterior. Então, eu imaginei como é que isso acontecia. Eu tenho aqui uma carga geradora, certo? Está gerando um campo elétrico. Aqui no ponto P, que está distante a 0,5 metros da carga geradora, qual será o valor desse campo elétrico aqui, neste ponto? Certo? Lembrando, o campo elétrico de jogada pontiforme ele é variável, porque depende da distância. De acordo com a distância mais próxima da carga geradora, maior a intensidade do vetor campo elétrico, mais distante, menor a intensidade do vetor campo elétrico. Mas naquele ponto ele vai permanecer sempre o mesmo. Se eu botar a carga de prova, tirar a carga de prova, alterar, sempre vai continuar o mesmo valor para aquele ponto, certo? Então aqui eu tirei os dados, ok? Que é igual a 2,0 microcoulomb, eu posso simplesmente dizer 2,0 vezes 10 elevado a menos 6, que é o valor do micro, que é o prefixo, certo? É um submúltiplo para o coulomb. A distância 0,5 metros, e eu posso escrever essa distância assim, 5 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ok? É uma outra forma que eu tenho de escrever esse valor aqui na equação científica. A constante eletrostática do B nós já conhecemos, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. É o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, eu tenho só a carga de prova e a distância, então eu vou utilizar essa fórmula. K é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado, certo? Ah, professor, e qual fórmula eu uso? Você observa os dados que você tem, que situação você está analisando, certo? Para você saber qual fórmula você utiliza. Aquela primeira que nós utilizamos é igual a F sobre Q, te dá o valor do campo elétrico, que é o mesmo valor que nós utilizamos aqui. Só que aqui nessa questão não posso utilizar esta. Por quê? Porque eu nem tenho força e nem tenho carga de prova, certo? Eu só tenho a carga geradora e tenho a distância do ponto que eu estou analisando. Então, obviamente, eu já vou utilizar esta e não esta. Mas todos calculam o valor do vetor campo elétrico e vai ser o mesmo. Se por um acaso eu tivesse a força e há uma carga de prova que eu vou colocar nesse campo, eu obteria o mesmo valor que eu vou obter aqui, já que se trata do mesmo campo elétrico, ok? Então, veja. O valor do vetor campo elétrico vai ser 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Observação, se você quiser colocar 0,5 metros, vai obter o mesmo resultado. Eu uso assim porque, ao meu ver, é muito mais fácil para ser calculado, porque se eu tiver que calcular um número decimal, dá um pouquinho mais de trabalho. Cabe a você escolher a forma que você quer utilizar os valores para fazer os cálculos, ok? Então aqui eu vou dividir 18 por 25, eu fiz essa divisão bem aqui, ó. 18 por 25, 18 é menor do que 25, então o que é que eu faço? Indo numa visão geral, viu, gente? Coloco 0, acrescento a vírgula e acrescento um 0 aqui para que ele fique maior e eu possa fazer a divisão. Aí vai ficar 180 dividido por 25. Então, 180 dividido por 25 vai dar 7. Ó, a gente coloca o 0 e a vírgula, tá bom? Aí,
Ficou 180 dividido por 25 que vai dar 7. 7 vezes 25 vai dar, ó, 175. Eu botei ele aqui, certo? Para eu poder realizar a subtração e ver quanto falta para chegar no 180. Mas se você não quiser botar, não tem obrigação. Vai de cabeça, tá bom? Ah, deu 175, para 180 falta 5. Certo? Como eu já botei a vírgula, é só acrescentar zeros. Eu só posso botar um zero por cada divisão. Coloquei o zero aqui, ficou 50. 50 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25, 50. 50 menos 50 vai dar 0, ou seja, 50 para 50 falta nada, certo? Então, chegamos aqui à conclusão de que 18 dividido por 25 vai dar 0,72. Agora, a gente vem e divide as potências de base 10, aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes, subtraindo o menos da regra com esse menos aqui do sinal, ó, vai ficar mais, vai ficar 3 mais 2, que vai dar 5. É assim, gente, ó. Expliquei passo a passo para vocês não se perderem. Qual é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Vou subtrair o expoente, certo? Qual é o primeiro expoente? 3. E quem é o segundo expoente? Menos 2. Como ele é negativo, eu boto aqui no parênteses, certo? Então, aqui eu vou ter que tirar esse parênteses para poder resolver essa continha. Esse menos está dizendo que isso aqui vai ser uma soma, certo? Do oposto de menos 2. Então, vai ser 3 mais o oposto de menos 2 é 2. Então, 3 mais 2 é 5, certo? Mas a gente pode ir direto pelaquela situação que nós já aprendemos. Menos com menos, dá mais. Então, 3 mais 2, 5. Sai do mesmo jeito. Ok? Pronto. Eu cheguei nesse resultado. Muito dificilmente você vai encontrar esse resultado desse jeito nessas provas de Enem, de vestibular, certo? Normalmente você encontra ele em notação científica. Então, eu organizo aqui para ficar em notação científica. Eu desloco a vírgula para a direita, uma casa, e vai ficar 7,2, certo? Eu encontrei aqui um número compreendido entre 1 e 10. Multiplico por uma potência de base 10, porque eu desloquei a vírgula aqui desse número. E eu desloquei a vírgula quantas casas? Uma casa. 1. Negativo, porque esse número, ele é um número pequeno, é um número menor do que 1, ele fica negativo, tá bom? Tá aqui. Aí vem vezes 10 elevado a 5. Ok? Que é esse valor que já está. Agora eu venho e calculo esses dois valores aqui, ó. Repito, 7,2, porque eu não vou fazer mais nada com ele. E multiplicando essas duas potências, conserva-se a base e soma-se os expoentes, e a soma de sinais contrários subtrai e conserva o sinal do maior. Então, subtraindo vai dar 4 newton por couro. Ah, professora, como é que é isso? Menos 1, soma com 5. Tirando aqui do parênteses, como não tem nada aqui na frente, eu tiro sem mudar nada, fica menos 1 mais 5. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Subtraindo vai dar 4 e o maior é o do 5, que é positivo, tá bom? Então, o vetor campo elétrico vai ser igual a 7,2 vezes 10 elevado a 4 newton por coulomb, no ponto P, certo? Assista a próxima questão.